só ano que vem, pra vocês verem que O vai acabar. ministro Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação do Brasil, E né? Concedeu uma entrevista, ele foi homenageado lá na faculdade que ele dá aula, né? Na Universidade Positivo, Londrina? Não, Londrina. Ele dá aula em não, Londrina, em na unidade de Curitiba Londrina. E foi homenageado pelos colegas. E ele deu uma entrevista e falou sobre educação. Falou algumas coisas. Essa história do escola sem partido, eu já disse, já escrevi, já afirmei aqui. Eu, se fosse de esquerda, os olavianos, os ayatolavianos dizem que eu sou de esquerda, né? Porque eles sabem de mim mais do que eu mesmo, claro, como sempre, sabem de tudo, né? Eles sabem da vida o que o Olavo sabe da balança comercial brasileira, diz que o superávit da China com o Brasil é de 20 milhões de dólares, quando é de 20 bilhões de dólares. É apenas 999 vezes maior do que ele diz, né? São as críticas feitas assim, né, ao Léo. Ainda bem que o general Mourão está atento a essa questão, né? E se num governo eu sou obrigado a dizer ainda bem que o general tal está atento, é o que é, né? Ainda bem que o general tal está atento. Como tem muito general, a gente apela ao general. Nesse governo, apelar ao general não vai ser difícil. Desde que o general esteja afinado com as regras da democracia, tudo bem, né? Tem o general do Exército, 4 estrelas, tem general de divisão, 3 estrelas, né? É isso. Espero que a gente não tenha guerra para ter que botar um marechal, né? Vocês sabem que marechal não tem mais no Exército Brasileiro. Desde a reforma de 67 tem mais marechal. Não tem a 5ª estrela. Acabou em 67. Topo é general de Exército, 4 estrelas. Né? Se tiver guerra, Coutinho, tiver guerra, tem que nomear o general que vai cuidar da zorra toda. Aí dá uma 5ª estrela para ele virar marechal. E manda nos outros. Né? Mas vou voltar. Quando a gente percebe que um troço está ruim, vai dar ruim, a gente tem que divertir. Até porque se eu fosse de esquerda, dizia, eu ia querer que a escola sem partido fosse aprovada. Aprovado e aplicado. Quanto mais confusão houver em sala de aula, quanto mais os professores estiverem cerceados, quanto mais os professores estiverem sendo patrulhados, quanto mais houver uma força exógena, externa, à escola, seja jardim da infância, seja universidade, patrulhando como um ente de razão e como um organismo censor aquilo que está sendo feito ali, mais você abre espaço para que a oposição faça o discurso da liberdade. Como, aliás, observou corretamente o jornalista Alon Feuerwerker, já trabalhou na Folha, nas Priscas Eras, chegamos a trabalhar, a ser contemporâneos na Folha, só que a época ele estava no UOL, acho, que é um analista político refinado, né? Você dá ao outro o monopólio do discurso da liberdade. E o Alon observou corretamente que o PT passou anos falando em controle social da mídia. Não conseguiu implementar e ainda ficou com a fama de que quer censurar a imprensa. E não é só fama, não. Alguns deles queriam censurar mesmo. Botaram isso até num plano nacional de direitos humanos e quem percebeu fui eu. E olha que eu estava de férias e já tinha tomado 3 caipirinhas. Mas eu sei reconhecer um troço autoritário mesmo tomando 3 caipirinhas. Às vezes até facilita. Pra voltar a música da Cia. É melhor. Pra voltar a música Chandelier. Acha Chandelier? Para nós colocar depois. Né? Então, aí eu vejo a entrevista do ministro da Educação, dando piscadelas para o Escola Sem Partido, claro, fazendo ali de um jeito mais macio, de um jeito doce, de um jeito terno. Como se uma ideia ruim, desde que passada adiante com pudim de coco, com manjar,
com creme brulee, passasse a ser boa. Não passa, continua ruim. Continua ruim. Pode disfarçar a sua ruindade, mas continua ruim. Ah? Eu vou pegar aqui algumas falas dele e vou submeter ao estresse da realidade. Aliás, eu não vejo a hora que esse governo Bolsonaro comece. Está demorando demais para começar. De algum modo até já começou em algumas coisas, mas não vejo que comece para valer. Para que a vida real baixe com toda a sua assertividade nas mentes das pessoas. E para que a falação gratuita dê lugar à necessidade de respostas concretas. Se é preciso mudar tudo isso daí, vamos mudar isso daí. Agora, para mudar isso daí, é preciso colocar isso e aquilo ali. O quê? E isso inclui a escola. Isso inclui a escola. Então não vejo a hora que comece. E eu não estou nessa, assim, não vejo a hora que comece só para provar que vai dar errado. Não, não. Moro no Brasil, minha família mora no Brasil, minhas filhas moram no Brasil, espero que dê certo. Tudo que eu tenho está no Brasil, é pouco, mas está aqui. Hã? Então eu espero que dê certo. Não tem assim, vou correr. Não, eu e Pablo Vittar ficaremos aqui. Tomara que dê certo. Agora, se eu vejo que está começando a tomar uma trilha errada, e o pior, tomando uma trilha errada a partir de uma preocupação original que é certa. A escola brasileira é muito ruim. Em muitos aspectos. Eu sempre me incomodei muito. Eu, por exemplo, sempre me incomodei muito. Eu tenho textos, centenas, acho, escritos a respeito. Sempre me incomodei muito da forma como se ensina história, com a forma como se ensina história no Brasil. Existe um adernamento ideológico. Mas não existe só aqui, existe no mundo. Qual é a melhor maneira de combater isso? Fazendo debate, apontando as distorções. Mas não policiando as pessoas. Olha aqui. Com a devida vênia, eu estou falando isso porque isso está documentado. Eu tenho livros escritos em que isso está lá. E não de hoje. Existe o blog, existe a memória do blog. Eu sou um dos pioneiros da análise de livro didático no Brasil. Eu não comecei a fazer essa análise ontem. Tem gente aí querendo pegar carona, entrar e já pegar a janelinha. Estou fazendo. Essa crítica para mim já é velha. A questão é quando você detecta o mal e vem com uma terapia que mata o paciente. Então acerta no diagnóstico, erra na terapia. E aí faz prognóstico errado. Esse é o ponto. Judicializar a relação de sala de aula é uma besteira. Mas vamos à entrevista do ministro. Diz ele, por exemplo, vamos lá, pegar falas. Se o presidente se interessar, né, ninguém vai impedir. Ele está dizendo que se o presidente se interessar em ver previamente a prova do Enem. Primeiro que não pode. Existe uma verdadeira operação de guerra para garantir o sigilo da prova. Aliás, eu sugiro ao senhor Vélez Rodrigues que vá pesquisar a respeito. O Exército participa dessa operação. Vem cá, o Bolsonaro, por acaso, vai verificar como é que o Banco Central vai formar a taxa de juros? O Copom? Ele vai querer ser avisado previamente? Ele vai querer ser avisado previamente das operações da Polícia Federal?
Ele vai querer ver o exame de acesso dos aspirantes a oficiais das Forças Armadas? Para saber se o exame está bom ou não? Eu diria que não, porque ele foi capitão no máximo, né? Os acessos às formações superiores ele não sabe como é feito. Se ele não vai se meter nisso, por que ele tem que se meter no Enem? Com que autoridade intelectual? Se alguém colocar algum cavalo de Troia numa pergunta de química, ele vai saber identificar? Ele vai o quê? Ele vai divergir da abordagem histórica? Ele vai achar que não tem alternativa certa? Vai adiante o nosso Vélez Rodrigues. Tem que ser uma prova do Enem que avalie realmente os conhecimentos e que não obrigue o aluno a assumir determinada posição com medo de levar pau. Onde é que tem isso? Onde é que tem isso? Quando é que um aluno foi reprovado porque ele teve de ceder a uma determinada posição? Eu que eu sou contra no Enem, já expressei aqui, é que o aluno era obrigado na redação, a apontar saídas para os problemas. Isso eu sou contra. Os governos não conseguem apontar saídas, porque o aluno do Enem tem que apontar saída. E outra, quem disse que eu sou crítico eu tenho que apontar saída? Eu posso ser crítico sem apontar saída nenhuma. E se eu quiser dizer que não tem saída? Não posso? O cara lá é um pessimista. Pronto. Não tem jeito. Acabou, não tem jeito. Já era. O amanhã não existe. Vai. Ouviu a música da Cia, gostou. Amanhã não existe. Vou viver como se não existisse amanhã. Pronto. Eu vou lá me balançar no candelabro. Então, trelelé que tá. Maiara, vai viver como se amanhã não existisse. Eu e os amigos secretos. Uhul, é nóis. Aí ele foi. Acho que está acontecendo sobre escolas sem partido uma discussão muito aberta e vai haver uma moderação na regulamentação disso. Não acredito... Disso o quê? Disso o quê? Não acredito que haja violação dos direitos das pessoas que se exprimem. Hoje, leiam lá no meu blog o que 2 promotores de Minas Gerais fizeram com o Colégio Santo Agostinho em Minas. Santo Agostinho? Santo Agostinho. Vejam lá o que fizeram. Atenção, na ação civil pública movida contra a escola, 155 acusações de distorções ideológicas. Tem coisas ali do arco da velha. Até sugestão de que a escola estimula a pedofilia está lá. O Santo Agostinho está em 2017 entre as 10 escolas com melhor desempenho no Enem. A escola simplesmente tratada como lixo. E você vê, e os 2 promotores se estendem a falar contra o feminismo, que o feminismo seria uma das expressões modernas do marxismo. Uma coisa delirante. Os autores que estariam instruindo os professores falam mal da Simone de Beauvoir, do livro Segundo Sexo. Uma discussão que tem 50 anos de ultrapassagem, eu digo. Aí os 2 passam 40 páginas, a íntegra está lá no meu blog, o link. 40 páginas fazendo considerações subjetivas
sobre feminismo, machismo, gênero, não sei o quê, e acusando subrepeticiamente os professores de não seguirem as suas respectivas concepções de mundo, do promotor e da promotora em questão. Virou um delírio persecutório, virou uma maluquice. Não vai passar no Supremo. Aliás, amanhã o Supremo deveria votar, estava pautado para votar, uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, sobre uma proposta de escola sem partido aprovada na Assembleia Legislativa de Alagoas. E por alguma razão o Toffoli botou um troço na frente para votar, provavelmente não se vota amanhã. Não sei qual é o propósito. É urgente, ministro, votar isso. Para lembrar que os artigos 5º e 220 da Constituição valem. Aí diz, eu acho que a doutrinação não é boa para o aluno. Quem é que acha que a doutrinação é boa? Nos primeiros anos, o ensino fundamental tem que ser educado fundamentalmente para integrar-se na sua comunidade, no seu país, que é um país suprapartidário. Não é um partido político que vai fazer com que o menino, o jovem, tenha consciência cidadã. Mas quem diz que é? E mais adiante ele fala de novo da educação para a cidadania. Esse papo de educação para a cidadania é papo de esquerda. Não estou dizendo que o Vélez Rodrigues é de esquerda. Ele disse que já foi trotskista. Aliás, eu também já fui. Mas que papo é esse de cidadania? A escola tem que ensinar coisas, tem que ensinar conteúdo. E, evidentemente, tem de respeitar o aluno e tem de ter uma avaliação criteriosa de conteúdo. Aliás, as provas estão aí, precisam ser incentivadas. É preciso que se acompanhe mais de perto o desempenho dos estudantes. Temos de ter uma escola com educação, que tal? Uma escola com conteúdo, sim. Agora, quando se fala, preciso, os primeiros anos, integrar o aluno à comunidade, o que é integrar o aluno à comunidade? Eu não sei. Por um acaso há a sugestão de que se deva substituir a suposta doutrinação de esquerda pela doutrinação de direita? Como os militares tentaram fazer com a educação moral e cívica e com a organização e o SPB, e deu tudo errado? Qual vai ser o nosso modelo de escola? O modelo de escola vai ser o que tinha na Alemanha Oriental, comunista? A televisão na Alemanha Oriental comunista era uma maravilha, porque você ligava a televisão, tinha gente do partido falando o dia inteiro para doutrinar as pessoas, para botá-las no bom caminho. O que me parece que há é raiva à pluralidade. Isso sim. Aí diz, então eu acredito que quando consultadas as pessoas onde moram, enxergando o indivíduo, a educação de gênero, eu falo de educação de gênero, é um negócio que vem de cima para baixo, de uma forma vertical, e não respeita muito as individualidades. A culminância da individualização qual é? A sexualidade. Então, olha, já há conceitos que são pura visão de mundo, são pura ideologia. Né? Então, se eu brigo com o indivíduo, vou brigar com a sexualidade e vou querer regulamentar a sociedade por decreto, o que não é bom. É uma salada, isso aqui não quer dizer nada. De novo, eu repito, a culminância da individualização qual é? A sexualidade. Então, se eu brigo com um indivíduo, vou brigar com a sexualidade e vou querer regulamentar a sociedade por decreto, o que não é bom. O que isso quer dizer? Que eu saiba, o ministro já domina português bem, ele está aqui faz tempo. Isso não quer dizer nada. Eu acho que é um tiro fora do alvo. O que é um tiro fora do alvo? E aí ele dá sua divisa de educação, que também poderia ser da churrascaria. Mayara. Sabe aquela churrascaria que você foi outro dia? Sim. O cara que te serviu pensava o seguinte: para mim o valor fundamental é servir as pessoas. Tá? Então vou tentar dar importância às pessoas.
Aqui ele falou aluno em sala de aula, mas poder-se dizer ao cliente. Ao cliente. Aí ele diz, aos professores que se sentem oprimidos, aos garçons que se sentem oprimidos pela violência da gerência. Cabe. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer quando se está votando um projeto que vai meter a polícia na sala de aula? Ah, mas você não acha que o ensino de história no Brasil é distorcido? Acho. Com alguma frequência. Que os livros didáticos são ruins? Acho. Ah, vamos lutar para melhorar os livros didáticos. Mas não com essa conversa. E outra coisa, eu queria saber onde é que está esse material, onde está esse material didático que faz esse debate agudo de gênero? Onde está? Onde está? Em que lugar está? Quem é que produziu isso? Quem são os autores disso? Cadê? Está se fazendo um debate sobre o nada. E aí ele canta as glórias dos colégios militares e eu não. E aí, olha, tá aí um mérito em que eu não vou entrar. Porque se as Forças Armadas querem ter os seus colégios, se o Exército quer ter o seu colégio, e se os pais querem botar seus filhos nesses colégios para ter aquele tipo de educação, que tenha. As escolas militares costumam ser boas conteudistas. E eu não tenho nada contra o conteudismo das escolas militares. Agora, a gente poderia perguntar quantas são as expressões da inteligência mundial que vieram das escolas militares. É brutalmente maior do que das outras escolas leigas? Não. Embora você tenha, evidentemente, cientistas voltados para... A internet foi desenvolvida, é um projeto militar originalmente. Mas as escolas militares dificilmente saem bons poetas. Mas quem disse que nós queremos poetas nas escolas? Sim, mas quem disse que nós queremos soldados? Por que a gente não pode conviver com tudo? Assim como não se vai levar a disciplina pluralista da vida civil para os colégios militares, não se vai levar a hierarquia dos colégios militares para as escolas de civis. Porque são experiências e esferas diversas da vida. Escuta, mas a gente está discutindo isso em 2018, é de um atraso formidável. E eu tô doido, já disse, para o Vélez Rodrigues assumir a educação, para então ele ir lá fazer a tal da municipalização do ensino que ele disse que ia fazer. Para eu saber o que significa dar importância ao cidadão, ao indivíduo. Para a gente analisar então que é uma prova do Enem sem viés ideológico. E depois eu vou fazer questão de comparar a prova do Enem próxima sem viés ideológico com essa de agora que teria viés ideológico. Eu vou fazer porque eu me interesso, eu dei aula durante quase 10 anos. Eu me considero, inclusive, essencialmente professor ainda. Vamos ver qual é a diferença. E espero não encontrar bonde ideológico no novo Enem. Revisto e eventualmente censurado pelo presidente da República. Cuja função não é essa. Porque se o Bolsonaro não tomar cuidado,
Aí, assim, segurança pública fica com o Moro, ele não quer saber, cobra resultado. Economia fica com o Paulo Guedes, ele não quer saber, cobra resultado. E para ele sobra o quê? Cuidar do Enem. E aí vai acabar tendo a tentação de regular a cava do biquíni das misses, do maiô das misses, o biquíni na praia, e bullying com corrida de cavalo e com briga de galo. Isso no passado já não deu certo. Nós não precisamos de um bedel de moral e cívica na presidência. Não entra nessa não, presidente Bolsonaro. Acredite, falo para colaborar. Falo, já que eu falei do Colégio Santo Agostinho, como Santo Agostinho já disse a frase aqui uma vez, né? Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe à vontade. Hashtag pronto, falei. O É da Coisa, na Band News FM. Corte.